Amém? Amém. Deus é bom? Aleluia. Amém. Quem sentiu a presença de Deus? Glória a Deus. Quem crê na presença de Deus? Aleluia. Ainda que não sinta, ainda que não veja, Aleluia. ainda que não pareça que ela esteja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos conhecem aquela família lá do Crato, que está vindo para o culto? Andréia, seus filhos, acho que deve estar na live, Pai do Senhor Jesus, se tiver. Pai do Senhor para quem está. Quantos já viram a transformação que aconteceu naquela família? Naquela casa? Amém? Amém. São 4 famílias em uma só, mais de 8 pessoas, e a maioria delas estão rendidas a Jesus, Aleluia. Glória a Deus. servindo ao Senhor, estão com fome, se a gente vai lá, eles querem ouvir a palavra. A gente vai lá e eles preparam um ambiente para que a palavra seja pregada. Meu Deus. Diga assim, eu faço parte disso. Quantos aqui querem transformar vidas? 2 ou 3, né? Estou sentindo a igreja meio dispersa. Quantos aqui querem transformar vidas? Só eu mesmo. Glória a Deus. Deus está só entrando na igreja errada. Baluarte, transformando vidas. Dia 18 desse mês, de abril, vai entrar. Você vai ter a oportunidade de transformar vidas. Amém? Amém. Deus já te entregou dons, já te entregou talentos. Deus já te fez um convite, um chamado. Mas a pergunta é, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado? Deus. Nós chegamos num culto como esse, e Deus ele pode liberar coisas sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Deus pode liberar carros sobre ti. Amém? Eita. O que você vai fazer com esses carros? Aleluia. Deus pode liberar dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Deus pode te entregar dons, que é melhor que carro e que dinheiro. O que você vai fazer com esses dons? Então, dia 18, nós vamos estar indo ali para o Crato, para uma missão, e eu quero te convidar a estar lá conosco. Amém? Amém. E dia 1º de maio, é um feriado, sexta-feira, nós vamos subir sexta e sábado, lá para Dom Quintino. Aleluia. Glória a Deus. Fomos lá ontem olhar a terra, espiar a terra. Eita. O negócio lá é elegante, viu? E as vidas estão sedentas. Glória a Deus. Eu senti a certeza que Deus ele quer alcançar aquele lugar. Glória a Deus. Sabe quantos crentes tem naquele lugar? Uma família. Eita. Mais de 60 casas. A igreja evangélica mais próxima que tem é longe. Quem for vai ver. E nós vamos subir em 3 caminhonetes. Já temos a do pastor Januário, já temos a de Pimpolho e temos uma da igreja do Crato que vai estar nos auxiliando. Então, se você tem a vontade de ir, tem o desejo de ir, fale conosco. Tem pessoas de outra igreja que também querem ir, tá servindo lá. Vai ser um tempo precioso. Amém? A gente vai na sexta, passa sexta, evangelizando manhã e tarde, à noite, aí sábado, manhã e tarde, e volta no sábado à noite ou no domingo pela manhã. Vai ser bênção. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Glória. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 16. É muito bom estar em casa. Quanto mais eu viajo, mais eu vejo que existem muitas igrejas bonitas. Muitas igrejas elegantes. Mas igual o Baluarte não tem não. É diferente. É diferente você chegar numa igreja e ver o pessoal tudo arrumado, tudo cheiroso, tudo bonito, mas eu sinto falta de Tiago. Eu sinto falta de você. Quando eu olho, por isso que quando você falta, eu mando logo mensagem. É porque eu sinto sua falta. Você sente minha falta? Não. Sim. Amém, eu vi. Você mandou mensagem pra mim, não foi? Domingo? Pastor, tô sentindo sua falta, não foi? Você me mandou? Tô brincando. Mas é muito bom estar em casa. Salmo de número 16, verso 11. Amém? Eu quero trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Que você abra o seu coração para que Deus possa ministrar o teu coração também. Que a gente possa aprender junto nessa noite. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias
perpetuamente. Feche teus olhos. Pai querido, eu faço a mesma oração, Senhor. Pai, que em cada ambiente desse lugar, se Deus, metro a metro, ó Pai, os teus anjos com espadas de fogo, ó Pai, estejam destruindo toda a artimanha das trevas. Da mesma forma, ó Pai, que os teus anjos ministradores possam derramar sobre esse lugar, ó Pai, brasas vivas direto do teu altar. Senhor, que não seja a minha voz, o meu intelecto, porque ninguém saiu de sua casa para me ouvir, Pai, nós queremos ouvir a tua voz, e que a partir de agora seja o teu filho Jesus, Pai, passeando no nosso meio. Aleluia. E o teu Santo Espírito, Pai, arrancando, Senhor Deus, toda tristeza, toda angústia, todo sentimento, Pai, toda mazela dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. O salmista, no versículo que nós lemos, ele diz que há plenitude em Deus. Plenitude de alegria. Quem sabe o que é plenitude? A gente fala o nome plenitude, mas pode vir várias coisas na mente. E eu fui olhar no dicionário, dei um Google, e mais ou menos a tradução do que seria plenitude, a tradução, o significado tem assim, olha, plenitude refere-se ao estado do que está completo, inteiro ou no seu grau máximo. Perfeição, seja física, emocional ou espiritual. É a realização plena de algo, frequentemente associada à felicidade, satisfação e equilíbrio da vida. E o salmista diz que em Deus, na presença de Deus, existe plenitude de alegria. Você tem andado na presença de Deus? Você tem se colocado nesse lugar da presença de Deus? É claro que teologicamente Deus ele está em todo lugar. Então onde você estiver, Deus está. Mas quando a Bíblia diz a presença de Deus, está se referindo à comunhão. É diferente de você andar na rua São Pedro e você está andando sabendo que Deus está ali. É diferente de você estar ali e sentir a presença de Deus. E a Bíblia diz que existe essa plenitude, esse algo completo, esse algo inteiro. Eu estava me lembrando hoje que, enquanto os meninos montavam um som, eu creio que tinha 5% da igreja estava aqui nesse culto. Alguns anos atrás, nós tínhamos um som que era alugado. Alugado não, emprestado. E era um som grande, mas um som que não tinha tanta qualidade. Aqui acolá uns choques. Eu não sei quem gritava mais, se era eu ou se era a caixa. Competia comigo a caixa. E na hora que estava organizando o som, a pessoa que organizava o som não veio, faltou. Na hora que foi dar o primeiro instrumento para a pessoa que ia cantar, aí queimou o som. E eu disse, misericórdia. O rapaz que mexia no som não estava aqui. A gente não tinha os experts, nem Arthur, Cauã, João Paulo, Letícia. Quem mais mexe no som aí? Os que hoje mexem. Hoje se faltar um tem outro, se faltar um tem outro. Então, ele não estava trabalhando, a gente ligou, ele não atendia, eu disse, agora? E eu tinha convidado um pregador para me pregar. Eu disse, é vergonha, ele chegar não vai ter nem som para ele. Melhor um som que dá choque do que som nenhum. Aí quando ele chegou, ele disse, olha cara, tá bom de gogó, tua garganta tá boa, porque o som acaba de queimar. Ele mostrou que sabia, foi ali, ficou olhando, eu digo, olha, Deus é bom, quem sabe mandou alguém que entende. Ele olhou para um rapaz que veio com ele e fez... O rapaz foi lá no carro, abriu o porta-malas, quando eu olhei, ele vinha com uma caixa dessas grandes assim, nas costas. Não, eu estava com a caixa dentro do carro, só esse pastor é preparado, já anda com a caixa. Aí teve o louvor, teve a pregação, quando ele estava no final da pregação, ele falou assim, e outra, essa caixa foi Deus que mandou trazer para essa igreja. Glória. Você não entendeu não, né? Aleluia. Deus fez com que queimasse para que confirmasse no coração daquele homem que ele estava fazendo a coisa certa.
Glória a Deus. Aleluia. E plenitude é isso, é você pensar que está destruído, mas o Deus que tem tudo e que pode tudo, Ele chega, Ele te traz a plenitude dele. Aleluia. É o Deus que faz a plenitude. Aleluia. Aquele homem foi embora. E agora tinha só um problema. Nós tínhamos uma caixa de som, melhor do que aquele outro som, mas tínhamos aquele som para devolver, mas tinha que devolver completo, perfeito, na plenitude. Quando foi, quem estava aqui nesse culto? Quando foi no final, o pregador foi embora, a gente fica aqui organizando, e aquele rapaz que ajeitava o som chegou. Quando ele chegou, ele foi lá e disse, olha, queimou um fuzil de 2,50. Ele foi no carro, tirou do carro, botou, o som funcionou. Meu Deus. Só esse era um empurrãozinho de Deus. Ei, Deus está te empurrando nessa noite. Se Aleluia. prepara para o empurrãozinho de Deus. Eu não sei o que se passa somente quando eu digo empurrãozinho de Deus, mas receba. Eu vejo Deus empurrando a igreja nessa noite. Aleluia. Diga assim, Deus me fez para uma plenitude de alegria. E alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E à tua direita, há delícias perpetuamente. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 3 João. Você sabe que eu gosto de abrir bastante a Bíblia. Se você não ficar à vontade, eu não trouxe a sua, pode só ouvir. Mas deixa Deus ministrar o teu coração. 3 João, capítulo... 3 João. Perdi aqui agora. Capítulo 1. Está retornando em João. 3 João, viu? Falei 3 João? Capítulo 1. Só tem ele. 3 João, no verso 2. Nessa epístola, João ele fala algo que nos chama a atenção. Ele diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Tem alguma versão que diz assim: faço votos pela tua prosperidade? A tua? Lê aí, Cadu, em voz alta, por favor. Amado, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Amém. Se a pilha falhar, tu vem pra cá, aí eu fico falando e tu é colando, tá certo? Tem aqueles tradutor, né? E meu sonho é tradutor. Como não tem ainda, eu vou falando. Mas não vai falhar não. Queimar o fuzil aí, ó. Queimar o fuzil. Vai queimar não, irmão. Vamos lhe usar não, então. Vamos lhe usar não. Amém? Diz assim, olha, eu faço votos que você seja pleno. Que você tenha prosperidade. Diga amém? Amém. E eu não sou contra a prosperidade, dinheiro. Amém? Eu sou a favor. Quem é contra aqui? Mas a prosperidade aqui está se falando algo completo. Está se falando que vai bem. O seu corpo, as suas emoções, o seu espírito, o seu chamado, que você vá próspero naquilo onde Deus te chamou, naquilo que Deus te confiou, naquilo que você entende como chamado de Deus, seja para a igreja local, seja para as nações, ou seja para a tua casa. Mas uma coisa é certa, o apóstolo ele fazia votos, ou seja, ele intercedia para que eu e você fôssemos completos, perfeitos, que a gente pudesse viver essa plenitude. Quem aqui está entendendo o contexto de plenitude? Voltando um pouquinho no livro de Efésios, Efésios 3, se você puder abrir comigo. Efésios 3, no verso 17, diz assim, amém? E assim pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Diga assim, pela fé, Cristo habita em meu coração. Estando vocês
enraizados e alicerçados em amor. Essa parte eu não vou nem ministrar porque você já anda em amor. Diga amém. Amém. Mas vamos repetir, vai que alguém não anda. Diga assim, eu ando em amor, com Cristo no meu coração. Verso 18, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Aí no verso 20 ele vai chegar naquele versículo que nós temos decorado. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e amém. Nós gostamos desse versículo, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem gosta desse versículo? Aleluia. Só que um versículo anterior, ele termina dizendo assim, que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. E se for nesse contexto desses versículos que nós lemos, três coisas precisam-se para ter a plenitude de Deus. A primeira é andar, a primeira é crer, diga crer. Não tem como você andar com Jesus, conhecer a Deus, conhecer a pessoa do Espírito Santo sem crer. A segunda é andar em amor, isso você já faz muito bem. É suportar um ao outro em amor, é fazer missão em amor, é estar na igreja em amor. E o terceiro é conhecer a Deus. Você acha que tem alguém que tem fé em Jesus, que pratica o amor, mas que pode não conhecer a Deus? Sim ou não? Você acha que tem alguém na igreja que pode vir para um culto? Nessa igreja não, mas em outra. Levanta sua mão, adora ao Senhor, oferta, dizima, compra um lanche no final para abençoar, visita o enfermo na semana, faz tudo o que a religião diz, mas que essa pessoa ainda pode não conhecer a Deus? Porque o conhecer a Deus é um relacionamento. Você crê, você o ama e você gera um relacionamento com o Senhor. E não tem como entender da plenitude de Deus, não tem como ser cheio da plenitude de Deus sem conhecer a Deus. Por isso que às vezes a gente até se frustra, né? A gente vai para um culto poderoso e a gente gera uma expectativa, ou então a gente faz uma campanha, ou a gente sobe um monte, ou a gente paga promessa, ou a gente faz um voto e no final não acontece aquilo que nós queremos. Porque nós buscamos uma religião e não conhecer a plenitude de Deus. Vem aqui, Cauã, Arthur e Letícia. Não, vem aqui, Gabriel. Cauã, Arthur, Letícia. Cauã, Arthur e Gabriel. Um exemplo que o Senhor me ensinou. Fica no meio, Cauã. Fica aqui, Arthur. Dê a mão aos três. Faz de conta que aqui é Deus. Amém? Amém. Você olha para três, mas é um, tá bom? Você consegue entender? Aqui é Deus na sua totalidade, na sua plenitude, que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E um dia o Senhor, Ele me ensinou algo, que quando eu sou salvo, que eu creio em Jesus, eu peguei na mão de Jesus. E agora a Bíblia diz que Jesus, Ele me liga ao Pai. Eu estou ligado a Deus, sim ou não? Sim. Diga assim, toca no teu irmão, sei, você está ligado a Deus. Aleluia. Através de Jesus. É Jesus quem nos liga a Deus Pai, mesmo sabendo que é só um Deus. Só que essa ligação, a Bíblia diz que Jesus, Ele intercedeu ao Pai para que o Pai liberasse o seu Espírito Santo. E à medida que eu pego na mão de Jesus, eu também pego na mão do Espírito. Eu estou pegando na mão da plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que funciona a vida cristã? O Espírito Santo me leva a adorar o Pai em nome de Jesus. Então eu adoro a Deus em nome de Jesus. Isso alimenta o Espírito Santo
que vai me alimentar. Isso vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Eu posso perder o contato com o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Contato posso. Eu perdi a salvação, sim ou não? Eu estou ligado a Jesus. Eu tenho o Espírito Santo? Tenho. Eu estou ligado a Deus. O Espírito Santo não vai me abandonar. Mas eu posso perder aquele fio de comunhão. Como é isso? Tem casamentos que a gente às vezes senta para conversar e o casal está casado, de aliança, de papel, tem filhos, mas não tem uma comunicação. Ele fala A, ela entende B. Mas não são casados. Mas não está havendo uma comunicação. Eles até conversam, mas não se entendem. A Bíblia diz que às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Aí o que nós fazemos, Espírito Santo? Eu estou aqui. Eu adoro a Deus, glorifico no nome de Jesus e recebo o Espírito Santo. Obrigado, viu? Depois você recebe o passeio na diretoria para receber o cachê? Você não está alegrado, não? Eu vou dividir o meu cachê com vocês, ainda que eu fique com o Oscar, mas estou brincando, viu? É só um exemplo da plenitude de Deus. Nós jamais vamos perder a salvação nesse contexto. Não é que você tenha perdido a salvação, não é que você tenha se perdido do Pai. Quando ele diz assim, olha, convida o Espírito Santo, então chama o Espírito Santo, não é isso, mas é que às vezes no nosso cotidiano nós deixamos de ser cheio da plenitude de Deus. E a plenitude envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém entendendo alguma coisa nessa noite? Sim ou não? Sim. Eu viajei, né, como todos sabem, e Deus fez vários milagres nessa semana. E eu quero falar da plenitude, porque o que Deus me ministrou no meu coração é que a plenitude gera desfrute. Você só desfruta quando você entende a plenitude. E quando Deus ministrou isso no meu coração, eu fui rever alguns versículos. No final do ano eu fiz uma oração. Eu estava vendo um ministro, que ele é de outro país, ele disse assim, eu queria ver esse homem de perto. Já li os livros, já vejo as ministrações. Só se eu vou ter que ir em outro país. Aí eu olhei a agenda dele, não tinha nada para o Brasil. E eu orei, Senhor, deixa ele morrer. Já está bem velho, deixa ele morrer antes de eu ver ele. Não. Quando foi? Há um mês atrás eu estava lá em minha mãe, mexendo no Instagram, apareceu última cruzada desse homem no Brasil. A única opção que eu tinha era saber se era verdade ou mentira, por isso é fake. Quando eu descobri que era verdade ali mesmo, eu comprei os ingressos. Sabe quanto eu já tinha na conta para viajar? Eu comprei os ingressos no cartão. Eu disse, eu vou comprar na fé. E comprei. E ali eu continuei orando. Continuei orando. Continuei orando. E a minha oração era essa, Senhor, eu preciso viajar. Mas para viajar, eu quero viajar com a minha mente sadia. Primeiro, eu quero ofertas para a viagem no meu Pix pessoal. Que não envolva a igreja, nem envolva a missão. Segundo, eu quero que a igreja esteja toda suprida. A missão esteja toda suprida para viajar tranquilamente. E se puder, ainda quero tirar 2, 3 dias de folga. Vou estar na cidade. Aí foi chegando uma semana. Nada acontecia. 2 dias. Quando foi na segunda-feira, à tarde, eu vi que, Senhor, tem muitas demandas. Só para mim sair de casa já tem demanda. Esquecendo tudo que eu já tinha falado. E eu coloquei algumas coisas e eu vou citar exemplo de 2 delas para você ver como Deus é pontual. Eu disse, eu quero cortar o meu cabelo e a minha barba. Corto com o Arthur, mas Arthur está trabalhando mais do que está enricando. E Rosângela quer cortar o dela. Então, se o senhor puder operar mais esse milagre, eu aceito. Nós fomos para a reunião dos pastores na segunda noite. Quando está terminando a reunião, chega um pastor até mim e diz assim, pastor, eu posso ofertar na tua vida? Eu digo, oferte. É de Deus. Eu sinto que é de Deus. Vejo que é esse profeta, pastor.
Aí ele pegou o celular, tirou do bolso e mandou um áudio assim: fulano, tu pode atender um pastor aí para cortar o cabelo e fazer a barba? Aleluia. Eu digo, uau! Sou obrigado, Senhor. O Deus que corta cabelo, dá gasolina também, né? Eu disse, Osângela, já que eu vou cortar o cabelo amanhã, eu vou pagar o teu. Aí nós fomos lá para cortar o dela, cortou, orou, entregou o recado. A mulher serviu um café pra gente. Quando terminou, eu disse assim, quanto foi? Ela disse, olha, Deus disse que enquanto eu tiver vida, é para cuidar dos seus cabelos. Aleluia, glória. Eu digo, Deus está no negócio. Aleluia. Eu digo, hoje é terça, a gente viaja na quinta, até quinta-feira Deus faz um milagre. Ele faz em 5 minutos, ainda tinha 2 dias. Chegou a quinta-feira, 4 horas da manhã. E reuni a minha família e disse assim, olha, é o seguinte, nós vamos botar o pé. E Deus vai colocar no chão. Glória a Deus. Nós já temos a gasolina e o almoço de hoje. Eita. Se não quiser que a gente não volte, a gente fica lá. E nós fomos. E chegamos lá. E todos os dias era um milagre. Glória. Na sexta pela manhã eu disse assim, olha, a gente assiste o culto hoje, toma um banho, se arruma e volta para casa. Porque o dinheiro já viu aquele meme? Eu vou pegar tudo que eu tenho e só volto quando terminar. Aí quando foi na sexta depois do culto, aí Deus operava o milagre do sábado. Glória. Aí no sábado, Deus operava o milagre do domingo. E Deus foi fazendo. Quando nós chegamos lá, a primeira noite, uma moça que tinha feito o Encontrando-se, ela estava morando lá, a gente mandou mensagem para ela perguntando se ela conhecia um lugar que pudesse nos hospedar, um hotel. Eu disse, não, você vai ficar na minha casa. Ela ia viajar e ela cedeu o apartamento dela para a gente. Aí a mãe dela que mora com ela foi para outro apartamento para poder ficar nesse apartamento. Nós chegamos lá, Deus derramou uma glória, uma unção. Deus ministrou no coração daquelas pessoas que estavam ali. Diga assim, Deus está no negócio. Aleluia. Eu dormi. Quando eu dormi, eu tive um pesadelo. E era uma entidade que corria atrás de mim, com aqueles arcos e flechas, tentando me acertar. Tem é um sonho longo, mas o que eu quero focar é isso. E eu acordei já tribulado. Pastor, não se atribula, não. É 1% da sua tribulação, mas está uma irritabilidade, um estresse. Quando a gente sai de casa, do apartamento, a primeira esquina que a gente chega, aquela entidade, ela está lá em forma de estátua, com aquela seta, com aquele arco e flecha. Eu disse, olha, aqui é o principado que opera sobre essa cidade. É o principado que tem dominado as vidas nesse lugar. Ou seja, aquele principado, ele reconheceu a autoridade de Deus que nós carregamos. Aonde você chegar, aonde você estiver, o mal que estiver naquele lugar vai reconhecer a autoridade de Deus que você carrega. Antes de nós viajarmos, a gente foi para uma cerimônia onde a gente recebeu uma honra. Não sei se você viu. Quem estava lá viu na hora. Eu sentei, eu, Rosângela, Letícia, Kaique, nós sentamos esperando. O pai de santo, ele chegou, ele veio, ele parou aqui, ó, na fila. Aqui sou eu, ele parou aqui. Duro, estátua. Ele fez isso, ó. E ficou alguns segundos. Eu focando no olhar dele, ele focando no meu. Quem late não morde. Ele não vai me morder aqui. Sabe o que é isso? É guerra de autoridade. É guerra de poder. Aquilo que você carrega no reino espiritual tem uma chave, tem uma senha. E aonde você chega, o mal, ele identifica o que você carrega. Sabe aquele negócio? Você chegou numa casa e sentiu algo ruim? É a presença de Deus chegando no reino das trevas. Quando você chega num lugar como esse, a primeira coisa que você faz é o seguinte, olha, o Espírito que habita em mim repreende todo espírito que há nesse lugar. E nós ficamos durante o dia, eu vou chegar no assunto que eu queria falar.
À noite nós fomos para o culto, nessa sexta. À noite não, à tarde. 4 horas da tarde, nós estávamos na fila. Nós queríamos chegar 2h30 para poder pegar os primeiros lugares. Eu disse, não, 2h30 só que não vai ter ninguém lá. Só que aí, capital, você dá uma errada, você gira a cidade todinha, né? E quando você dá 2 erradas? Eu comecei, tem mais pressa não, a gente já vai ficar lá no final mesmo. A gente vai ficar na última fileira. Quando nós chegamos lá, já eram umas 4h30, 5 horas. Você sabe o que é? Um culto vai começar às 7h30 e 5.000 pessoas estão na porta esperando a hora. Ninguém murmurando, ninguém brigando. Quando dá perto de 6 horas, alguém diz assim, olha, vai liberar para quem é o diamante. Aí, aquele fuzuê, as pessoas sem saber por onde entrar, sei que entrou. Eu estava lá no final da fila, eu fui no banheiro, eu estava no final da fila, aí fui no banheiro, disse, fica aqui, quando eu sei, estão te chamando. Eu disse, o que é isso? A gente entrou, quando a gente entrou, aí a pessoa disse, olha, entra por ali. A gente entrou. Aí sentamos mais ou menos na 6ª fileira, porque a primeira estava reservada para pastores da casa, e a segunda, um pouquinho a pessoa disse, olha, essa 2ª fileira vai ser liberada para vocês. Aleluia. Eu disse, tem certeza? Tenho. Aí depois vamos. Se for botar a gente para fora, a gente finge que entrou no mistério. Eu sentei perto de 2 homens. Quando eu sentei perto de 2 homens, aí Deus disse assim, olha, são mais loucos do que tu. Eu digo, meu Deus. Eu olhei para aquele homem e disse, tu chegou que hora? Ele disse, eu fui o primeiro da fila. Ele da rodoviária foi direto para lá. Eu digo, e tu, se eu cheguei agora? E estou sentado do teu lado. Deus, ele tem a reviravoltas dele. O cara passou 24 horas no ônibus para chegar naquele lugar. Ele olhou para mim e disse assim, tu crê nesse negócio de cair, que ele vai derrubar alguém? Eu disse, rapaz, eu já caí em casa pelo YouTube, quanto mais ao vivo. Se eu não cair, eu me jogo, eu estou aqui para receber. Eu caí pelo YouTube, ele falando em inglês, você nem entender. Quase não me levanto. Imagine eu aqui, olho no olho. Aquelas pessoas estavam ali. Elas geraram expectativa em algo que ia acontecer da parte de Deus. Começou o louvor. Começou algumas oportunidades. Tem uma hora que nós estávamos ali e entrou uma atmosfera de choro. E a vontade que dava era de chorar. Nessa hora que entrou, era nitidamente como um vento entrando. Nessa hora que entrou essa atmosfera, o alarme da igreja disparou. O carro dele chegou no estacionamento. E a unção foi palpável naquele ambiente. Aquele homem pregou por 1h40. E você podia ouvir o som da Bíblia passando para lá e para cá, das pessoas atentas. Eu digo, Senhor, o que é que faz essa pessoa do Espírito Santo, essa do Rio de Janeiro? Era poucas pessoas, você conseguia ver dali da região. Tinha gente de todos os lugares do Brasil para vir aqui ouvir um rapaz pregar a palavra que nós já pregamos. E sabe qual era a palavra dele naquela noite? Dê crédito à palavra. Leia a palavra. Coma a palavra. Viva a palavra. Foi bênção. Nós saímos dali, fomos para casa. No outro dia, eu fui para a praia. Amém? Diga glória a Deus. Eu não sei você, mas toda vez que eu vou para a praia, que eu vejo uma grandeza daquela, parecida com aquilo, Deus fala comigo. Caiu, mas não caiu. Caí. Fiquei tonto. Teve uma hora que disse assim, ele não derrubou ninguém, eu estava de olho fechado, não vi. Subi na cadeira e fazia vup, 30 pessoas iam pro chão. Lá você escolhe se você quer ficar de bombeiro levantando o povo, apagando fogo, ou se você quer jogar o fogo na unção. Foi ótimo o culto. Fui para a praia,
E eu esperando Deus falar comigo. Ele não falou no culto, falou a palavra, falou. Sabe quando Deus fala? Deus já falou comigo essa noite. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero específico Deus falando comigo. E naquele culto Deus falou comigo, como falou com milhares de pessoas, mas não foi aquele específico. Fui para trás e disse assim: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. No outro dia, convidaram a gente para ir para um culto em uma igreja. Você está nas casas, você tem que obedecer, né? Você não vai deixar o povo... E a gente queria receber de Deus. Mas a gente estava tão cansado que a gente queria o culto à noite. Disse assim: não, mas convidado pela manhã, eu vou pela manhã. Porque tem algo desse convite. A gente se acordou, se arrumamos para ir para o culto. No meio do caminho eu descobri que quem vai pregar é um profeta que eu já acompanho ele. Ele não é de lá. E já tenho ouvido vários testemunhos deles antigos. Eu disse: olha, agora o Deus fala, o Deus fala. Fomos lá e foi um culto poderoso, maravilhoso. Deus falou tremendamente. Deus falou comigo, mas ainda não foi aquela... Ainda não veio a minha palavra do Senhor. No final do culto, na hora de mover, apareceu uma plaquinha lá para me tirar o carro, que estava atrapalhando outro carro. Eu fui acompanhar no YouTube. Eu dentro de fora do estacionamento, assistindo. Eu disse: agora vem à frente, tem aqui a oração. Eu disse: agora também não vou não. Estou aqui longe, vou cair dentro do carro. Já era outro pregador, viu? Mas Deus não falou. Aí no final a gente terminou, fomos almoçar. E tinha um passeio que a gente estava querendo, que era para o zoológico. Nós fomos para o zoológico. 3 horas da tarde, sol quente. Para você andar em rua olhando bicho. Fechava 5. Fechava 5. Só tem 2 horas. Bora correr, aquele estresse para ver se chega e tal. Quando eu piso no zoológico, eu sinto uma atmosfera diferente. Quando eu estou no meio do zoológico, olhando para aquela bicharada, para as plantas, aí veio a minha palavra do Senhor. Aí Deus veio e disse: quando você reconhece a minha plenitude, você consegue desfrutar aonde você estiver. Aleluia. Não é sobre o lugar onde você vai estar, no lugar onde você vai chegar, mas sobre a plenitude que você carrega de Deus. Já era o que a gente vinha ministrando no carro, sobre plenitude. A gente vinha falando sobre desfrute, sobre desfrute. E eu disse: eu quero acessar esse desfrute, eu quero desfrutar disso. Eu quero me desconectar daquilo que está em Juazeiro, eu quero me desconectar das problemáticas, eu quero me desconectar de tudo, para me desfrutar. Eu não conseguia desfrutar, mas na hora que a plenitude veio a mim, aí o desfrute chegou naquele lugar. Aleluia. Aleluia. E agora eu estava num lugar onde a atmosfera não era mais de zoológico, mas era da glória de Deus. Lembra de Elias? Que veio o quê? Terremoto. E ele pensou: é Deus, mas não era Deus. Aí veio o quê? Fogo. Cadê? Quem lembra? Sei que veio 3 coisas. Um pouquinho veio um vento suave. E ele viu que Deus estava naquela brisa. Fogo, trovão e terremoto. E na brisa suave, Deus vem encontrar ele. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, 26. Alguém está compreendendo essa ministração? Alguém está recebendo? Gênesis 1, 26 até o 30 diz assim: e disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, achem a terra e a sujeitem.
Tenham domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. Aleluia. Naquele momento Deus começou a me trazer a lembrança de Adão. Eu vi ali medos de animais exóticos que não é costume a gente ver, e eu fiquei encantado. O Espírito Santo me trouxe a memória. Imaginei Adão, que ele chamava o animal. Vem tu, grandão. Tu vai ser o leão. Esse da trombona aí vai ser o elefante. Adão, ele dava nome aos animais. Deus criou. E Deus permitiu que Adão ele participasse, não da criação, mas do desenvolver daquilo que Deus tem criado. Deus criou algo para ti. Aleluia. Ele vai permitir que você desenvolva aquilo que Ele tem criado. Glória a Deus. Que você aprimore, que você dê nome àquilo que Ele criou. Aleluia. E eu fiquei encantado com aqueles animais e a natureza, e eu olhava assim, meu Deus. Teve uma hora que a gente passou em um viveiro que os animais voavam e uma arara voou assim sobre a minha cabeça. Eu digo, meu Deus. Eu parecia um matuto. Ou eu sou um matuto, na verdade. Abismado. Parece que eu nunca tinha visto um passarinho, um papagaio. Mas Deus estava ministrando no meu coração. Sobre a plenitude. Sobre você estar pleno no lugar onde você está. Sobre você desfrutar daquilo que você estava passando. Sabe a murmuração? Eu troquei. Eu comecei a dizer, essa é a melhor viagem da minha vida. Mas não da boca para fora, porque eu sentia que ali eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, desfrutando do Deus certo. Ei, quando você está com a plenitude, você sabe que você está fazendo a coisa certa, andando com o Deus certo, liberando aquilo que você carrega na medida certa. Amém. Aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho visto que nesses dias é como se tivesse mais difícil buscar a Deus. Mas Deus, Ele vai vir ao nosso encontro, porque Ele quer romper com as camadas que nos impedem de viver a plenitude da totalidade. Nós temos que tentar buscar mais, aprimorar mais, rasgar esse véu, rasgar essas dimensões que nos impedem de viver o sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Ei, o que nós temos mais ouvido e visto, sabe o que é? É pessoas pregando a palavra, e tem que pregar a palavra, mas dizendo assim, não, agora é a era da palavra, acabou os milagres. Não, não acabou não. Prega a palavra, viva os milagres! Aleluia! Vai pregar essa palavra e viver os sinais de Deus. Aleluia. Deus ainda é o mesmo Deus. Ainda é o Pai, ainda é o Filho, o Espírito Santo. Ainda é a plenitude de Deus. Sejam cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Maravilha! Essa plenitude, imagina Adão. Adão não adoecia. Mas se ele adoecesse, ele tinha qualquer planta ali para fazer chá. Sabe o que é isso? Plenitude. Eu não preciso, meu Deus, mas se eu precisar, vai estar aqui me esperando. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você não vai precisar, mas se você precisar, já vai estar te esperando. Já vai estar te aguardando. Receba a plenitude da totalidade do Espírito de Deus. Aleluia. Faça um teste. Se você está triste, procura um jardim. Vai olhar as rosas. Vai praticar a respiração. Procura um lugar verde. Nós subimos um monte ontem. Recebi um convite especial. Eu tinha recebido esse convite, mas ontem deu certo. Me atrasei, mas eu vou. O pessoal ia para o monte 4 horas da tarde. Foram 5h30 por causa de mim. Mas valeu a pena. E quando você chega naquele lugar, você sente a dimensão de Deus. Diga assim, Deus está em todo lugar, inclusive na minha casa. Aleluia.
Mas a tua mente não desconecta de tudo em todo lugar. Não é sobre o lugar onde Deus vai estar, mas é sobre aonde a tua mente vai conseguir desconectar do natural para acessar a plenitude do que Deus tem. Sabe o que aqui tirou Adão da plenitude? Quantos lembram? Adão está aqui no dia normal, plantando, dando nome aos animais, administrando aquilo que Deus entregou. Ei, você foi chamado para administrar aquilo que Deus preparou para você. Você foi chamado para cultivar as sementes que Deus colocou sob as tuas mãos. Você foi chamado para dar nome aos sonhos, os projetos que Deus entregou a você. Eu não preciso recapitular a história. Você sabe que Eva come o fruto, desobedece. Adão come o fruto, desobedece. O que era para Adão era ter feito? Eva, vem aqui. Nós vamos lá para o lugar do encontro. Nós vamos sentar lá no lugar do encontro. Vamos cruzar as pernas. E vamos esperar Deus vir. Porque nós precisamos nos arrepender. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Adão, ao ouvir os passos de Deus, porque Deus vinha em tal hora ali conversar com Adão. Sabe o que é que isso nos ensina? Deus, ele vinha para que Adão desfrutasse da presença de Deus. Adão tinha tudo o que ele precisava como um homem ali. Mas mesmo assim Deus vinha para estar com Adão. Ainda que você venha a ter tudo o que você precisa na terra, mas nós precisamos ouvir a Deus, andar com Deus, sentir Deus. Eu digo que é dar o relatório a Deus das nossas vidas. Você dá relatório a Deus? Ou tudo ele leva só conta para Deus? Ó, Deus está aqui, ó. 200 disso, 150 disso, 300 disso. Você leva um relatório. O Senhor tem visto minha vida? O Senhor tem visto isso? O Senhor tem... O que é que o Senhor me diz a respeito disso? Essa tarde eu dizia, Senhor, qual é a palavra para a tua noiva? O que é que a tua noiva está precisando ouvir? Senhor, se der para conciliar o que ela precisa com o que ela quer ouvir, é bom. Mas faz conforme a tua vontade. Nós precisamos nos encher dessa plenitude. A Bíblia diz que Adão, ele se esconde. E ele tenta fazer da forma dele. Ele pega a erva, ele pega as plantas, se cobre. Adão, cadê você? Eu estou nu. A mentalidade de Adão já é de culpa e não de acesso. Porque quando você se despede da plenitude de Deus, você tira a mentalidade de acesso e fica com a mentalidade de culpa. Mas nessa noite nós queremos quebrar toda a mentalidade de culpa, porque nós precisamos da mentalidade de acesso para acessar a plenitude do nosso Deus. Aleluia! Eu não quero focar na queda, você já conhece a queda. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 15, que eu quero orar junto com você. Deixa eu chamar aqui o louvor. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Verso 21. E coincidentemente, eu estava lendo esse livro hoje, esse capítulo, não para pregar ele, mas era a sequência da minha leitura. E quando eu cheguei nesse versículo, eu digo, é justamente o que eu precisava, é justamente o que eu vinha sendo ministrado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Amém? Todos acharam? Amém. Pai, libera mais da tua graça, Senhor, sobre esse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Pai, que a mentalidade de acesso venha sobre nós nessa noite. Pai, não tem como ser cheios da plenitude tua, Senhor, se não crermos, se não andarmos em amor, se não nos abrirmos, ó Pai. Então vem, Senhor, nessa noite e nos toca, Pai querido. No nome de Jesus. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também vocês serão vivificados em Cristo. Aleluia. Adão pecou. E ele destitui o homem da plenitude de Deus. Mas aí Jesus vem como um segundo Adão e como o último Adão,
para restituir a plenitude de Deus. Sabe como é que Jesus restituiu a plenitude? Maravilha, Jesus. Dizendo assim: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe como é que ele restitui a plenitude? Fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Os antepassados, como Abraão, como Noé, como Jeremias, como Isaías, eles não puderam viver a plenitude de Deus, porque eles estavam com o espírito adormecido. Mas eu e você fomos despertados em Cristo Jesus. Glória. O nosso espírito está vivo, conectado ao Espírito de Deus. E a oração de Paulo é: sejam cheios da plenitude de Deus. Aleluia. Uma palavra bem conhecida hoje no nosso termo é Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas algo que Deus ministra ao meu coração há alguns anos é: a plenitude seria o nome certo para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo pleno, é algo completo. E vai começar dentro. A plenitude gera desfrute. Sabe o que é desfrute? É aproveitar de. É ser beneficiado de. É você estar no caos, mas a tua mente ter paz. E você desfrutar da presença de Deus. É você estar num banquete com pessoas importantes, e a plenitude vem, e o desfrute vem. Você diz assim: o melhor não é o banquete, as pessoas, mas é o desfrute do Espírito em mim. É da presença. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, mas eu quero que primeiro você faça a sua oração. E um conselho que eu te dou antes da oração, para pedir a plenitude e o desfrute, é: arrependa-se. Se arrependa de algo. Coloca diante de Deus os teus relatórios. Coloca diante do teu Deus as tuas falhas, as tuas limitações, os teus erros, as tuas paralisações, porque aqui tem pessoas que foram paralisadas com o tempo. Mas eu vejo nessa noite a plenitude te arrastando para o desfrute. E toda paralisação vai ter um fim a partir de agora sobre a tua vida. Não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma reunião, é a plenitude de Deus invadindo a tua história. Senhor Deus, nós nos arrependemos como igreja, Senhor, de todo pecado, de toda transgressão, de toda iniquidade, ó Pai, que nós temos gerado. Pai, eu me arrependo pela minha casa, pela minha família, pelos meus antepassados. Eu me arrependo, ó Pai, por cada membro, cada visitante, cada congregado. Ó Pai, nós nos arrependemos por essa cidade, Senhor. Mas eu te faço um clamor, Senhor. Não anula, Senhor, a tua plenitude sobre nós. A tua plenitude sobre nós. A tua plenitude sobre nós. Chega-nos. Deixa Deus reavivar os dons. Deixa Deus reavivar o chamado que Ele te fez. Seja cheio da plenitude de Deus. Seja cheio da plenitude de Deus. Seja cheio da plenitude de Deus.